Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Sofá Gamer Podcast. Eu me chamo Michael. E aí, pessoal, eu sou o David e hoje o nosso episódio vai falar sobre Magic. Magic the Gathering, um jogo de cartas aí que está há muito tempo no mercado. É, primeira questão do Magic é sobre preço e acessibilidade. O que tu acha que está acontecendo com os preços de Magic? Preço é um absurdo, na verdade, porque o Magic no Brasil depende da questão do dólar, principalmente. Mas mesmo assim, mesmo em dólar, ele está um preço não tão acessível, né? Mas aqui no Brasil e em outros países ele fica ainda pior por causa da conversão, por causa de impostos e tal. Então, o que para o americano sai às vezes $3, $5 um pacotinho, para nós o Buster tá saindo da faixa de R$ 30 por aí, então tá um absurdo a questão de preço de Magic aqui no Brasil. E além disso, tem a questão de tu não é que não pode, mas assim, é muito difícil tu, com os busters, comprando, coletar uma coleção, completar uma coleção, vai atrás de cartas ali que aí a carta começa a inflacionar. Então tu pode pegar um Buster lá, 27 cartas, é, só que elas não valem a mesma coisa, né? Uma carta vale muito mais do que a outra, então chega a absurdos de cartas do Standard da edição atual, R$ 200 ou mais, né? Dependendo do caso. É, então, se tu quiser colecionar, vamos dizer assim, vai sofrer muito por causa dessa inflação de preços de cartas específicas. Vão estar lá nas alturas, por uma carta de papelão, no final das contas, né? Que coletando busters também tu ia demorar muito, porque nem sempre vai conseguir todas as cartas ali, né? Nos boosters. É, muitas repetidas, daí essas repetidas geralmente tu não vai conseguir trocar elas é, pelas maiores, né, pelas cartas raras, no caso, vai ter muita repetida de comuns e que todo mundo vai ter daí, tu não vai conseguir fazer essa troca. E as raras aí, para completar a coleção é muito complicado. E tem essa questão do poder da carta ter inflacionado o valor dela, né? Então, se tu quiser, na parte de coleção, terminar uma coleção aí, vai gastar com carta avulsa, comprando essas raras míticas que vão ser absurdamente caras, ou ter muita sorte nos boosters, né? E como tu falou, a conversão ali quebra a gente. Essa carta avulsa que dificulta de completar a coleção, ou mesmo quando não é coleção, precisa da carta para um deck específico, uma mecânica, também dificulta, né? Mas na questão assim, colecionador, eu acho que eu não vejo tanto é, como uma coisa absurda, porque a pessoa que é colecionador, seja, digamos, vamos botar o exemplo da a questão de moeda, por exemplo, tem pessoas que fazem coleção de moeda de, vamos botar um penny de dólar lá, então ele, por ela ser uma edição especial ou uma coisa mais rara, ele acaba pagando um valor mais absurdo por aquela carta. Então, assim, o colecionador, ele já vai ter um sofrimento na questão de adquirir, porque ele vai gastar bastante. Então, eu acho que na questão coleção, a pessoa vai ter gasto, seja buscando normalmente, abrindo pacote por pacote atrás de pacote, ou ele buscando com outros jogadores por aquela carta específica para completar a coleção, ele vai ter aquele gasto. Então, assim, na questão coleção, eu acho que a pessoa vai gastar de uma forma ou de outra. Agora, quem tá mais para jogar é o que tá afetando bastante. É, Eu concordo ali nessa parte da coleção que tu falou, edições especiais ou alguma coisa assim. O que eu me refiro de tu pegar uma coleção do Standard, uma coleção atual que tá saindo, que tem impressão de cartas, tem booster ali rolando no mercado, e tu não conseguir completar a coleção com os boosters, porque é muito caro tu comprar
50 mil busters ali. Você está se referindo ao bloco, digamos, Sim, daquela coleção específica. Ah, entendi. Eu achei eu, que você estava falando mais uma forma mais geral, coleção de é, Magic. eu entendo. Eu tô falando assim, hoje, se tu pegar, lançou a coleção, tu vai começa a comprar booster, daqui a pouco tu precisa lá, como aconteceu em Firex, lá precisa de uma Sheldred para completar a coleção. R$ 200 uma carta. Se precisar de 4, são R$ 1.000 de que tu vai gastar para completar a coleção com Sheldred. Sem contar que tem a Sheldred com uma outra, uma outra arte, né? Foil, etc, etc. Então eu acho que assim, beleza, a gente tem as cartas especiais, uma edição especial, uma Sheldred lá que foi com uma full art foil com arte alternativa, que só lançou num torneio de não sei aonde. Ok. É uma carta de colecionador, uma carta que tu precisa correr atrás, uma carta que a pessoa sabe que vai desembolsar para isso, mas uma carta da Sheldred normal lá, ou de outras, ou a Vive, ou qualquer coisa assim, cara, é um absurdo porque todo mundo tá querendo, vira meta, tá ali, inflaciona o preço da carta, os próprios, às vezes, lojistas abrem os boosters para tentar achar essa carta e vão vender avulso, porque vale muito mais a pena. E aí inflaciona, o cara não consegue, do próprio standard, não consegue completar uma coleção, ou tem muita dificuldade para isso, nem só de coleção, até para tu jogar mesmo, porque teve vários problemas aí ultimamente. Precisa daquela carta, senão não joga, ou alguma coisa desse tipo, o deck gira em torno daquilo, aquela mecânica. Claro, o For Fun tá aí para tirar um pouco disso, mas eu me refiro mesmo nessas coleções que estão lançando. Obviamente, né? Ninguém está criticando o preço de uma Black Lotus lá de Alpha de 40 anos atrás, e colecionador faz de tudo, né? Mas eu me refiro a coleções atuais sendo impressas e tendo boosters nas lojas, e esse preço absurdo. Eu acho que afeta. Eu não sou muito da. Eu já fui colecionador de Magic, então. é, mas hoje em dia eu sou mais jogador de Magic. Então, hoje o que me afeta realmente é manter um padrão de baralho, digamos assim, porque se eu quiser ficar dentro do meta atual, da coleção atual, por mais que eles tenham expandido a quantidade de blocos, coleções que lançam dentro do Standard, que seria o mais jogado atualmente, é, não, não resolveu o problema do gasto. Porque a partir do momento você consegue manter por mais tempo uma quantidade de cartas. Mas por mais que você consiga manter por mais tempo, você vai precisar daquela coleção nova, porque tem muita coisa que vai afetar o meta atual. Então, assim, isso encarece demais para o jogador e para o colecionador, porque, mas principalmente eu sinto essa afetar diretamente quem está no competitivo. Claro, se você está jogando no profissional, você vai querer investir, porque você tem retorno. Então, o problema é que encarece demais para o investimento para pouco retorno. Então, teria que ser um pouco mais branda essa questão. Você não precisar investir tanto e ter um mais retorno para conseguir ter mais investimento de volta no jogo. Então, você conseguir manter essa linha de jogatina, bem dizer. É, o, o que causa ali é realmente isso, né? Tem muito lançamento, excesso de lançamento, e agora com 3 coleções, né, 3 blocos no Standard, eu acho que o Standard não é o mais jogado exatamente por isso, por ter ter que trocar por muito tempo, né, pouco tempo, ter que trocar logo esse teu baralho, vamos dizer assim, tu faz um baralho hoje, dependendo do estado da rotação ali, daqui a um ano, dois, você vai ter que trocar esse baralho, porque ele não vai mais estar no Standard. Então o pessoal está passando a jogar formatos mais eternos, porque a base de mana, pelo menos, que são um grande custo do Magic, é a base de mana para ter terrenos
artefatos que geram mana e coisas assim que vão te corrigir, né? A tua curva de mana, a tua coloração de mana mesmo, né? São eternos, os melhores já foram lançados, dificilmente vai sair alguma coisa nova que tenha um terreno tão bom quanto os antigos ali. E então a parte mais cara é aquela e mantém para todos os decks. Então, troca uma carta aqui, troca uma carta lá, sai uma carta nova. É melhor do que a que tu tinha. Tu vai lá e troca só uma carta ou duas do baralho, não precisa trocar o baralho inteiro, a estratégia do baralho continua ali. E no Standard, não. Passou a rotação, cai um baralho, tu tava jogando com ele, passa a ter que criar um baralho novo do nada. Então, o pessoal tá preferindo esses formatos eternos, geralmente por isso. O Standard está muito jogado no Arena, porque daí lá no Arena tu já ganha alguma coisa de Standard, tu ganha do Standard fazendo as missões, então tu tem um início do Standard melhor, né? No físico, o Standard tu começa do zero, não tem nada lá para tu começar, né? E é isso que eu tô falando, tipo, lança a coleção já antes de lançar, já tem preços inflacionados lá de cartas absurdas que o pessoal começa a fazer especulação, e esse excesso de lançamentos. Então, tens um deck que funciona, a Wizard daqui a 2 meses lança alguma coisa que estraga o teu deck, ou não estraga o teu deck, mas faz os outros decks serem muito melhores e o teu já não jogar, isso no caso dos competitivos, né? No For Fun é aquela coisa, né? A gente pode simplesmente, na roda de amigos, falar, ó, dá uma maneirada, não joga com isso aí, vamos variar, né? É o que o pessoal gosta também de dar essa variada. Mas realmente acho que no competitivo encarece, né? O competitivo tá quase do Bitcoin já, porque o cara pega uma carta hoje, já esperando ela para ela virar uma carta caríssima, digamos assim. O cara tira um Planeswalker que quebra o meta e ele espera que daqui a uns 3 anos essa carta esteja valendo uns 300, 400 reais. Daí lança uma coisa mais apelona ainda, a carta dele já vai lá para 20, 30 reais. Então, essa ondulação de preço também ferra um pouco com o competitivo. Não vou dizer que é ruim, mas a questão que ferra bem com o competitivo, porque assim, às vezes você tem uma coisa decente, você tirou uma carta decente, mesmo que você não está usando ela no competitivo, mas você espera que aquela coisa decente possa se tornar alguma coisa para te ajudar, para te dar um retorno. Então, essa ondulação meio que acaba ferrando, porque se ela não valorizar, o cara acaba perdendo. Então, é o Bitcoin, o Magic na atualidade. E a quantidade de coisa que sai, digamos assim, sai uma coleção a cada 3 meses, tá saindo? Contando as Secret Lair e outras coleções assim, é mais ou menos isso, tá? São acho que três blocos, né? Mas não tá saindo alguma coisa tipo. Eu não acompanhei mais agora depois do Final Fantasy. é, Mas eu vi que ia sair uma e já tinha outra prevista. Então, tipo, coisa de 2 meses no mínimo. Então, eu tô achando que tá saindo coisa no meio entre esse espaço de. Digamos, a coleção que seria o meta tá acompanhando uma faixa de 3 meses por aí. Mas tá saindo coisa intermediária ali que saiu que nem esse da Marvel, do Homem-Aranha. Sai os universos Beyond aí, tá saindo Secret Lair, saindo Modern Horizons, essas coleções especiais que saem no meio da coleção do Standard, né? E acaba influenciando, porque daí quem tá lá no Modern, quem tá no Commander e esses outros formatos mais eternos, eles têm, sei lá, 7, 8 coleções no ano para acompanhar. Tem que ficar vendo, ver se vai mexer no meta, se não vai. Quem está no formato eterno vai correr só atrás de algumas cartas, não vai pegar todas as cartas, né? Não precisa de todas as cartas da coleção nova do Standard, por exemplo.
mas a carta lá que vai fazer alguma coisa no deck dela, a carta do meta, vai correr atrás. E eu acho que esse excesso deixa do pessoal acompanhar. Até, por um lado, né, tendo vários lançamentos, são várias compras que são feitas, mas eu acho que intimida muito algumas pessoas que não começam justamente por isso. Eu acho que é muita coisa, não tem como acompanhar. Quem não está focado nisso 100%, que está lá acompanhando todas as coleções, acaba se perdendo. Eu acompanhei essa coleção aqui que saiu, daqui a 2 meses sai outra, vou jogar, já mudou tudo. Não tem tempo de tu apreciar uma coleção antes de sair outra. E eu acho que isso atrapalha um pouco, tá? Tem que Eu, ter, acho que eu gostaria que fosse revisto, ter, ter mais empenho, talvez demorasse mais a sair uma coleção e tivesse feito com mais qualidade, eu acho. Acho que esse é o ponto hoje desse excesso de lançamentos. Estão saindo muita coisa, e aí acaba depois tendo que banir, tendo que fazer vários processos emergenciais ali, porque lançaram coisa demais, eu acho. Na minha opinião, é um excesso que prejudica um pouco. a Wizards, que é, para quem não conhece o Magic, ou mesmo quem conhece o Magic, sabe que a empresa principal é a Wizards, só que a Hasbro que comprou os direitos do jogo ainda é distribuído pela Wizards, porém a Hasbro comprou direitos para poder ter integração de jogos. Então, só que a Wizards deixou um pouco liberdade demais. A minha opinião é que isso é ruim para quem é fã do jogo lá desde 95, digamos assim. Então, claro, é bom por acessibilidade, digamos assim. Quem gosta do Homem-Aranha vê aquele jogo de carta lá, olha, eu gosto do Homem-Aranha, eu vou lá comprar esse jogo. Eu acho essa parte legal. Só que eu acredito que isso teria que ser uma parte separada dentro do Magic. Digamos, não enfiar isso no competitivo. Porque eu gosto do jogo pela lore, pela história dele, pelo mundo que ele cria, digamos assim. Eu sou um fã de Tolkien, então eu acho que a obra ela não teria que ser alterada. Então, claro, eu acho legal, como eu já falei, a acessibilidade para quem gosta de Final Fantasy, quem gosta da Marvel, quem gosta mesmo de RPG, já saiu coleções. Já saiu cartas com desenho até dos Transformers, então eu acho assim, eu acho isso legal, só que eu acho que isso teria que ficar fora do competitivo, fora do ambiente do que já é o Magic competitivo, digamos assim. É, se eles quiserem fazer uma arte alternativa, para quem quiser colocar, eu até acho legal. Agora, mas deixar dentro do competitivo lá fica uma zona, bem dizer. Eu acho que a Wizards errou muito nisso. Para quem acompanha o jogo de muito tempo, é, acertou na parte da acessibilidade para quem está iniciando ou quem não gostava do Magic, mas achou interessante a ideia de colocar alguma coisa diferente ali. Mas eu acho que errou na questão de enfiar isso dentro do competitivo. Eles poderiam sim ter feito alguma coisa separado. é, não vou dizer um formato separado. Eles poderiam ter feito alguma coisa que não fosse permitir incluir. Tipo, as cartas que fizeram aquela coleção de Magic que tem a parte de trás que não pode ser utilizada lá. Então eles pegaram, fizeram um reprint de cartas muito antigas, caras, só que com artes diferentes, alguma coisa assim. Só que ela não pode ser utilizada no competitivo, ela não pode ser, porque ela é diferente. É, para quem é colecionador, eu achei legal. Então eles poderiam ter feito isso também para essas coleções
diferentes universos, universo Beyond e qualquer outro tipo de collab que eles fizessem com o Magic, porque a Hasbro vai enfiar qualquer coisa que faça brinquedo ou jogos, eles vão querer enfiar no Magic também. Então a gente pode esperar de tudo, desde Bob Esponja até Peppa Pig no Magic. Então eu acredito assim que é ruim pra gente que é fã mais antigo do Magic, ver uma carta do Bob Esponja lá. Então eu acho que seria uma parte separada. Taca uma parede ali e deixa isso separado para ou faz deck iniciante com aquele formato ali para a pessoa aprender. Opa, vou aprender aqui com o meu herói preferido. Aí depois ele entra na parte mais aprofundada do Magic, com regras mais avançadas e tal. Ele entra no competitivo, digamos assim. Sim, eu concordo. Eu acho que ali teria essas saídas, fazer um universo Beyond aí fechado. Universo Beyond, mesmo que tu dissesse, não, Marvel joga com Bob Esponja, que joga com o Senhor dos Anéis, que joga com qualquer coisa, é o universo além do Magic. Simplifica as cartas, não coloca. Era a oportunidade deles diminuir o power creep. Pega essa parte de Universo Beyond, simplifica, não o jogo, né? As regras do jogo não precisa simplificar, mas simplifica o power creep ali, traz o jogo de volta, coloca as regras normais de Magic, mas utiliza um power creep menor, que o jogo vai estar resetado. Quem está no Modern, quem está nessas outras cartas, nesses outros formatos eternos, não vai precisar ir atrás dessas cartas de Universo Beyond, porque não vai ter uma sinergia, porque são cartas com power creep menor, talvez, um power level menor. Vai diminuir esse problema de ter que ir atrás dessas cartas. Então não vai ter lá um deck de Storm com uma mágica de Bob Esponja, entendeu? Vai diminuir isso com esse power level menor, vai ajudar a pessoa que está iniciando no Magic, porque, digamos, quem está há tempo no Magic tem esse caso das pessoas que gostam da lore e se acham incomodadas. Eu acho que tem os dois casos. Tem muita gente que não se importa muito com a lore, tá só olhando o, o gameplay mesmo, né? Mas destoa, né? Fica ali destoante ter uma carta do Aragorn junto com o Peter Parker, né? Mesmo os que fazem mais sentido, tipo Senhor dos Anéis, faz sentido com o Magic, o Baldur's Gate, o Forgotten Realms lá faz sentido, são meio parecidos, né? Mas eu acho que não destoa, né? É um dos problemas, eu acho que a Wizard tem de não ter essa identidade mais forte dentro da lore, como outros jogos têm, né? Pokémon, Yu-Gi-Oh! Tem uma identidade mais forte, o Magic não tem. E eu acho que poderia ser um produto de entrada, um power level menor, não precisa simplificar as regras, mas não trazer mecânicas muito complicadas lá para dentro. Diminui a quantidade de texto, barra essa parte do competitivo. Quem quiser jogar for fun, no Commander e qualquer coisa dessas aí, se a mesa permitir, tá ok. Eu acho que no for fun não tem muito, né? Digamos, a gente, vamos jogar aqui, eu tenho aqui 4 Black Lots, posso botar? Se a mesa disser que pode botar, deixa botar, entendeu? É, no caso do Universo Beyond é a mesma coisa, tá jogando for fun em casa, eu tenho um deck aqui do Bob Esponja, posso jogar junto? Pode, não tem problema. Mas tira isso do competitivo, tira isso aí do jogador que tá querendo jogar mais a sério o torneio ou qualquer coisa assim, de ter que acompanhar esse Universo Beyond também. Ele acompanha se ele quiser jogar no for fun, e se ele tá no competitivo, ele não precisa acompanhar. Não é necessário, não vai nem conseguir jogar, né? Faz essa barreira. Acho que a Wizard quis realmente botar esse formato para todo mundo, para ganhar dinheiro de todos os lados, tanto do jogador novo quanto do jogador que já está jogando há bastante tempo. E é isso, cara. Eu acho que
ou então, outra opção, mas aí eu não sei exatamente como poderia ser feito, era skins, né? Vamos dizer assim, eu tô lançando a mesma carta, só que com a skin do Homem-Aranha. Eu tenho a carta lá de Magic normal e posso ter ela com a arte do Homem-Aranha. Mas eu acho complicado, porque daí quem tá comprando fica meio difícil de saber como é que vai botar um booster separado. Eu acho que Fica horrível, cara. O cara tá na mesa e o cara vai lá, eu dou um raio no teu Bob Esponja, eu baixo esse encantamento do Chocobo aqui no meu Venom. Fica horrível, sabe? Então. não, eu entendo que fica ruim ali da parte de. Na parte de visual, né? Tipo, te tira muito. Eu acho que tira essa imersão, mas eu digo assim, para tu não. Hoje tu tens uma carta que é, sei lá, uma criatura normal ali, e aí tu tem além dela mais uma outra criatura que é o Homem-Aranha, que é diferente. Se as duas cartas fossem a mesma carta, só que a arte diferente, o jogador que quer jogar com a arte de Magic vai jogar com a arte de Magic, e o jogador, eu quero comprar o Homem-Aranha porque eu gosto, vai comprar o Homem-Aranha. É difícil de operacionalizar, eu acho, difícil de ter. Como que tu vai separar isso? Vai fazer dois boosters diferentes? Vai. Enfim, eu acho complicado. Mas, assim, quem tá jogando não precisaria aprender duas cartas. Ela aprenderia uma com duas artes, vamos dizer assim. Hoje a gente já tem artes alternativas, é a mesma a mesma criatura com várias artes, mas ela faz a mesma coisa. Então, tu aprende uma mecânica uma vez. E no caso de hoje, a gente tem uma carta lá, aí um Homem-Aranha que tem outra mecânica, e outro Homem-Aranha com outra mecânica, e o Bob Esponja com outra mecânica. Se a gente tivesse a mesma carta, só com arte diferente, ajudaria um pouco. Eu acho difícil de botar em prática, mas era uma opção. Ou Na essa verdade opção já tem, de. né, já existe esse tipo de existe várias cartas com arte alternativa, o nome principal em cima e o nome da carta que A é a original. original logo embaixo, então eu não vejo tanta dificuldade. Teria que ter, que nem você falou, uma forma de colocar, mas eu não vejo, pega joga no mesmo buster como a carta, prêmio, digamos, que já sai Então, a foil, já sai. eu entendo ali essa parte, só que aí cai no caso assim, eu sou um jogador que não jogo Magic e eu quero jogar Homem-Aranha. Nesse caso, é difícil de tu ir lá, eu vou comprar e quem sabe, talvez, se eu der muita sorte, vai sair a carta que eu quero com a skin do Homem-Aranha. Então, Tá. essa parte é complicada, que eu tava falando de operacionalizar isso. Vai ter o quê? Dois busters que têm as mesmas cartas, só que com skins diferentes. Eu acho difícil de fazer, mas Eu acho difícil, mas a Wizards que se exploda pra fazer, né, meu, eu acho assim, eles têm que pensar no jogador, não no claro, como toda empresa, eles vão pensar na parte do ganho e de não ter tanto, trabalho para fazer aquele tipo, mas eu acho assim, a Wizards que se exploda, a Hasbro que se exploda, eles teriam que pensar no eles já têm um produto gigante, então assim, eles teriam que estar pensando no jogador, então eles teriam que ter essa solução já pro jogador, principalmente pro jogador que é mais fã do mundo do Magic, porque é feio, bem dizer, você tá em Tolária e de repente você tá em Nova York, sabe? Então é complicada a situação no Magic, porque você não sabe onde é que tá. Porque, claro, tem quem tá no competitivo vai pela gameplay, a pessoa não vai estar dando muita bola, ele vai querer saber de regra, ele vai querer saber de escrito. Mas mesmo quem tá no competitivo, principalmente eu que sou jogador de Magic, então assim, eu tô lá jogando, mas eu também gosto da arte, da história do jogo, apesar de ter que montar o baralho e ter que dar bastante atenção à regra mecânica de cada carta, eu ainda presto atenção na carta. A carta tem que ser bonita. O cara não, senão o cara joga só com papel escrito, então não faz muito sentido. Então, pro cara do competitivo ele querer
dar só ideia pro gameplay, digamos assim. Então ele vai ter que ter uma carta bonita. Tanto é, senão o cara jogava só sem sleeve, o cara jogava só com papel escrito raio, 3 de dano, pronto. Que era a proxy de antigamente. Pegava, escrevia no caderno, jogava lá dentro quando não tinha carta. Então, eu acredito assim que eles teriam que ter uma forma de ver, até porque tem concorrente que faz, cara. Tem outros jogos aí que tem um mundo talvez não tão grande como o Magic, que consegue diversificar sem alterar a questão do mundo. Como a gente teve recentemente em outros jogos, colaboração de até um concorrente e conseguir assemelhar dentro do jogo lá, sem alterar. Era o que acontecia bastante com jogos de, de celular antigamente, porque tinha, digamos assim, uma lei, digamos assim, da produtora do jogo. Então você pode trazer a tua colaboração para o meu jogo, só que você vai ter que seguir a arte, ou vai ter que trazer uma história para aquela pessoa estar naquele mundo ali. Então já tinha bastante joguinho de celular, principalmente aquele jogo Survivor de antigamente, com o bonequinho andando para enfrentar outros bonecos. Eles tinham esse tipo de coisa. Bleach teve bastante disso, teve até cartas que saíram depois de Bleach, que teve colaboração com jogos, teve colaboração com Yu Yu Hakusho, com One Piece. Então, só que eles tiveram que alterar como esses personagens entraram naquele mundo lá. Então, essa parte eles poderiam fazer também. Então, é, poderiam ter uma história, claro. Tem coisa que ficaria absurda demais, né? A gente já citou várias vezes o caso do Bob Esponja, né? Que ia ser complicado enfiar esse personagem no mundo lá. É complicado, mas eu acredito que a empresa teria que se virar e fazer isso. Então, até porque hoje em dia tem muito concorrente de Magic, muito. Então, todo dia eu sei de um jogo diferente, seja para o paper, né, o físico mesmo, seja online. Tem alguns que não saem na versão física, saem só na versão para computador. Então, até as versões mais simples que saíram agora, até mesmo na questão de Balatro e tal, não é muito no formato, mas ainda assim é um jogo de carta que é um jogo de carta concorrente. Então, assim, não está diretamente contra o Magic, digamos assim, mas são concorrentes de peso que saem hoje em dia. Então, eu acredito que a empresa tem que pensar nisso. Tem que pensar que se o Pokémon tá mais atrativo porque não tá enfiando esse monte de gororoba no jogo, então eu vou pegar e vou passar por Pokémon. Eu já passei por Pokémon, eu já joguei Pokémon, já joguei Gundam, já joguei. One Piece eu não cheguei a jogar. Recentemente a gente jogou. Como é que é aquele jogo que você comprou lá? Oroman. O Oro. Oroman. Oroma. Oroma, Uruma. Oroman. Ah, Oroman é card game brasileiro. Lançou agora há pouco tempo segunda expansão, a primeira expansão, na verdade, né? O base, já lançaram a primeira coleção e lançaram a base agora. Mas eu acho que é isso, cara. É a identidade do jogo que pode, talvez, atrair, né? O que atrai jogador de Pokémon? Os animes. Tá trazendo, junto com o jogo, foi lançado o anime, foi lançado o game, e traz o pessoal para jogar o Pokémon ali do card game. Não tem nada diferente ali, é tudo Pokémon. Yu-Gi-Oh! Também tem uma pancada de anime aí para chamar jogador pro card game. No final das contas é para isso, né? Os animes são para chamar pro card game. Tem uma lore lá por trás, as cartas têm coerência de visual entre elas. E o Magic
Não tem, tem uma lore lá, mas é mal explorada na minha opinião, deveria ter séries, filmes, cara, é uma lore bem legal, bem complexa, que poderia estar aí chamando o pessoal para o jogo, né? Então pensa, saiu uma coleção nova, um bloco, uma grande, uma série, uma animação, não sei se é uma animação é, enorme de 12, 20 episódios de 1 hora cada. Faz ali episódios de 10 minutos, uns 10, 12 episódios, 10 minutos, contando a história daquela coleção, daquele bloco do ano, e, e joga isso na lore. Então o pessoal que quer acompanhar, consegue acompanhar. Hoje é muito bagunçado a lore, na questão, bagunçada na questão de tu ir atrás, né? Tu conseguir essa lore e não tem essa, leia o livro tal e assiste a série X. Tem que revirar sites e ir atrás, consegue, tem canais que fazem, né, explicação da lore de Magic, etc. Mas para quem está começando, não tem um ponto de partida. Que um card game que fez muito bem foi o Arcane, né? Lançaram o Arcane, que, cara, quem não gosta de Runeterra, é muito popular a animação, chamou muita gente para conhecer. E, cara, explica a lore ali na animação, na série, explica muito bem. Traz muita gente querer testar, querer ver isso aí. Ah, eu gostei do personagem, vou jogar com ele nas cartas. E Magic não tem nada disso, né? Teria que ter, eu acho que um investimento da Wizard, da Hasbro nessa parte, para ver se consegue, né? Fazer uma coesão do mundo, é, sei lá, dá algum jeito ali, amarra essa história, começa do zero, faz alguma coisa diferente, para ter como contar essa história de Magic e bater de frente com esses concorrentes que hoje têm uma lore mais consolidada e atraem os jogadores por essa lore. O que o Magic está fazendo é usando o Universos Beyond para atrair os jogadores, só que aí destoa, fica, não encaixa na lore de Magic, né? Só fazendo um adendo aqui, para quem tá em casa, deitado, ou sentado no sofá, ou no banheiro cagando, a gente não tá. Aliás, a gente tá metendo pau na empresa, da Wizard, da Hasbro, só que a gente não tá fazendo isso, conversando aqui, para vocês não gostarem do jogo, ou para criar hate, porque a gente é jogador e não é de hoje, sabe? A gente é jogador de faz tempo de Magic. Então, tem cartas de Magic aqui embaixo da estante. Então, a gente quer continuar jogando, só que a gente, digamos assim, tá descontente com a situação. Porque se eu vou jogar no competitivo hoje em dia, para quem não sabe, existe dentro do, do Magic Mundial um conselho de praticamente, eu acho que 25 pessoas por aí. É um grupo bem pequeno, porém, eles analisam lançamento de cartas, eles o meta atual, as cartas estão sendo mais jogadas. Só que é um grupo muito pequeno para analisar. E esse grupo, esse conselho, eles cuidam explicitamente de banimento de carta. Então, o que eles cuidam para não ficar uma carta muito overpower, digamos assim, no meta. Só que esse conselho ele é muito pequeno para analisar, porque existem vários formatos de Magic. Então, a partir do momento que sai uma expansão, uma coleção nova, eles dão mais atenção ao standard, digamos assim, é, porque a coleção nova está saindo, vai afetar diretamente aquele meta, digamos assim. É, só que é um grupo muito pequeno para analisar, são muitos formatos para analisar, então acaba perdendo a mão totalmente nessa questão de banimento. Às vezes a carta nem saiu ainda, ela já está com prévia de banimento,
ou no meta do Standard, ou no Legacy, ou até em outro formato Modern e tal. Então, infelizmente, eles não têm como dar conta disso. Isso teria que ser, não vou dizer uma empresa, mas talvez um, um fórum de jogadores para auxiliar esse conselho. Esse conselho faz tudo sozinho, eles não dão atenção à comunidade. Então eles vão ver, lançou a carta. Depois do primeiro torneio que eles viram lá, putz, essa carta tá muito apelona. Aí eles vão partir pro banimento. Então eu acredito que isso não deveria acontecer. Deveria ter uma análise antes, uma prévia de jogos, sei lá. Talvez testar cada carta no competitivo antes de lançar. é, Claro que isso influencia no gameplay, até de spoiler de carta que pode vir, mas eu acredito que dentro da empresa eles poderiam ter uma equipe separada maior, não só um pequeno conselho, para poder analisar esse tipo de coisa, para não acontecer, porque tem carta que é absurda pro que lança, que você olha aquilo, como é que deixaram sair uma carta desse tipo, sabe? Então, eu não sei qual é a tua opinião para a questão de banimento. Eu acho que tem carta antiga que realmente era absurda, que com razão foi banido. Tem carta que deveria ter revisão para banimento, mas eu não sei qual é a tua opinião para a situação atual dos banimentos que estão acontecendo. Então, eu acho que realmente cartas antigas ali teve mudanças nas regras de Magic até, né, aconteceu a queimadura de mana, que existia no passado não existe mais. Enfim, tem algumas cartas que o design fazia sentido na época, não fazem mais. O próprio as Power Nines, que eram o formato não foi, o Magic, né, não foi criado para ser um competitivo logo de início. Ele era para ser ali Casual. um casual entre partidas de um outro torneio lá que o pessoal fazia, tipo, pegava um Buster, abria, fazia. Então, tá, alguém tem uma Power Nine, vai ter uma Power Nine no deck inteiro. Ninguém vai sair comprando essas Power na época que foi criado o jogo, né? Não era para ninguém sair comprando 4 de cada, e, enfim. Era, achei, beleza, vou botar no meu deck, faz sentido, não faz. É uma coisa mais casual, né, nesse sentido e com uma limitação maior de conseguir essas cartas, né? A tiragem de cartas não era tão grande. Aí o que aconteceu? Começou a ter a parte do competitivo, a parte de uma organização maior nessa construção de decks, e aí começou-se a ir atrás das cartas avulsas, de conseguir 4 de cada carta, que daí começou a ter os abusos, né, de Channel Fireball, Ritual Sombrio, vários Ritual Sombrio, aí depois limitaram para 4 cartas, mesmo assim abusava-se ainda. Então tem esses casos desses banimentos mais antigos, que eu acho que é ok, tá tudo certo. O problema é com o tamanho do Magic hoje, né, 30 anos, mais de 30 anos de Magic, fazer uma coleção e nada daquela coleção quebrar o passado. Então, acho que o mínimo que deveria acontecer era o Standard não ter banimentos, porque aquela coleção foi imaginada, né, foi pensada, foi projetada em conjunto do Standard. Então, eu acredito que qualquer coisa banida no Standard é uma falha da Wizard, do playtest, de qualquer coisa desse sentido, porque dentro do Standard é uma pool limitada de cartas que deveriam ter sido testadas, deveriam ter sido verificadas. Dificilmente vai conseguir fazer tudo lá em Modern, em Pioneer, enfim. É mais complicado, é uma pool de cartas muito maiores. Tem uma carta lá que ninguém conhece, que daqui a pouco começa a jogar, como o Chuco começou a usar por causa do Nado. Ninguém jogava com Chuco. Daqui a pouco a carta explodiu de valor porque do nada uma carta lá fez ela ficar jogável, né? Jogador de combo, vocês estão ouvindo isso, né?
Vocês estão combando aí carta que não tinha atenção nenhuma, mas vocês ficam criando combo aí pra quebrar o jogo. Não, então é isso. Acho que nesse caso, eu acho que os formatos eternos, se for para competitivo, daí sim, eu acho que começa a ter uns banimentos, até porque é um formato eterno. Tu já jogou com aquela carta um monte, vai mudar um pouco o meta, vai fazer alguma coisa, então acho que ok. Mas eu acho que qualquer banimento no standard hoje é uma falha de processo que não foi testado, não foi imaginado. Tem vários casos aí. Estão pensando na Vive e Caldeirão, o que, que vão fazer. Eu acho que essa parte deveria ter sido um cuidado maior. E os banimentos do formato eterno mesmo, acho que acontece, tem que acontecer, porque uma carta que não era imaginada, não tem como imaginar com todas as cartas do passado, vai quebrar alguma coisa no jogo e, enfim, acho que é isso. Eu acho que só tem que ter um cuidado, eh, banir para não ter um meta como a gente tem de 8 dos top 8 ser Vive Caldeirão lá, Izzet Cauldron, 7 ou 8, acho que os 8 do Pro Tour foram Izzet Cauldron, eh e ter um meta saudável, né, bem diversificado. Só que também, cara, a pessoa foi atrás daquela carta, ela desembolsou dinheiro, fez alguma coisa e baniu. No caso do Arena, quando a carta é banida, tu recebe de volta, né, uns coringas, mas no físico não tem como fazer isso. E aí complica, a pessoa se frustra, né? Eu comprei a carta, corri atrás, fiz 4 cópias aí e a carta é banida. E aí? É, Não tem nenhum reembolso, não tem nada, a pessoa se frustra, é capaz de nunca mais jogar. o que aconteceu com aquelas pétalas de Lotus recentemente, né? O Ebox, o Ebox. Eu lembro que foi uma dessas boxes de pétala, uma pétala de. Não lembro. Mas era uma de. Que tava usando bastante no Commander. Algumas pedras de mana no Commander foram É. banidas, né? Mas aí eu acho que, cara, não sou muito jogador de Commander, É mas porque já é um formato que é limitado, é só uma carta, sabe? Então eu acho assim, eu não sou fã do banimento. Eu sou fã de limitar uma carta que tem poderio muito grande. Então, digamos assim, a carta é. Claro, vamos pensar que aquela carta vindo, ela entrando na mesa, ela é muito quebrada, que nem o limite dela, porque você tem como procurar ela de uma maneira mais fácil, digamos assim. Você tem como trabalhar só com uma carta no baralho. Eh, mas assim, eu ainda sou fã de limitar ao invés de banir. Eu acredito assim, digamos, principalmente no meta do Standard, saiu uma carta muito quebrada que não foi revisada porque a Wizard e a Hasbro foram incompetentes. Eh, eu acredito que mesmo assim ela deveria ter sido limitada a uma carta por baralho do que banir ela do método. Só que eles não são mais fã do limitado, eles são fã de banir. Então, assim, a partir do momento que você tem a limitação, você não perde o jogador digamos assim, que tem uma carta cara no deck, que ela é quebrada, que a partir do momento que você baniu, ela perde muito valor, porque ela não tem mais utilização. Você tem que usar ela em outro formato, que no outro formato não funciona daquela maneira. Então, assim, uma carta que é, é totalmente quebrada, ela tá cara porque ela tá quebrada. Mas tem carta que ela tem uma mecânica legal de jogar, que torna ela forte. Então, esse tipo de carta, eu acredito que ela deveria ser limitada. Então, o jogador que tirou ela tá valendo R$ 150, digamos assim, ele não vai perder esse valor porque ela tá limitada. Agora, se banir, ninguém mais usa. Então, ele vai ficar com aquela carta poderosa, perdida no. Para quem não coleciona, vai ficar perdida, né? Porque ele não vai mais ter utilização no competitivo, principalmente, porque ela dificilmente vai sair do banimento antes de rotacionar. Então,
Então essa questão aí que o David falou, de a pessoa perder dinheiro, digamos assim, né? Porque a pessoa se bate para pegar uma carta que funciona no baralho dela e de repente a empresa incompetente vai lá e tira ela do competitivo. Você não tem mais utilização nenhuma para ela, você vai fazer o quê? Você vai passar ela para quem? Ela tá banida, ninguém vai querer usar. Então você perdeu totalmente a utilidade daquela carta. Então você perdeu ela. Se você não coleciona, você só joga competitivo, você perdeu a carta. Então eu acho muito errado isso do banimento, principalmente no método standard. Talvez no Legacy, ou talvez num formato mais eterno. Commander ele já é limitado, então eu não vejo motivo para tirar. Claro, tem cartas que quebram commanders que mesmo assim são muito fortes, que trabalham sozinhos sem depender das outras 99 cartas, digamos assim. Então, mas mesmo assim eu acredito que o limitado é mais saudável do que o banimento. O Commander ali, ele tem duas questões, né? Tem o competitivo, que ele é realmente muito quebrado, o Commander competitivo lá. Na verdade, nem ninguém, conselho do Commander lá, nunca deu muita bola pro competitivo, então nenhuma carta quebrada de poder era banida porque era quebrada de poder. As cartas banidas do Commander geralmente são por motivos sociais, motivos da mesa, de atrapalhar a dinâmica do jogo, tipo Sherazade, que, tipo, pra que Sherazade, pra quem não sabe, tu pega as tuas cartas e começa um jogo novo, e quem perder aquele jogo perde metade dos pontos de vida. Basicamente é isso, se eu não me engano é isso. Tira totalmente a diversão do Commander, né? A motivo de banir ela do Commander. Cara, se tu vai começar um jogo novo, para esse que tu tá fazendo e começa com as outras cartas que tu tem, baralha tudo e começa de novo. Não precisa fazer parar um jogo, fazer um meta-jogo, voltar para aquele jogo e continuar. Então, para tudo e É, começa de novo. Melhor fazer isso, né? Então, ele é um banimento mais de social ali, da parte de interação mesmo da mesa, né? Esse banimento recente que teve das pedras de mana, eu acho que também acho que não tinha necessidade. Eu acho que o Commander funciona bem com a questão dos limites. Vamos botar ali limite de valor ou limite de alguma coisa desse sentido. Commander pré-com, Commander até R$ 200, R$ 500 e assim vai, porque limita. Então, tem uma pedra de mana aqui, um Sol Ring que é mais barato, em vez de uma Lotus de Joy Lotus, né? É, consegue emparelhar. Então, se eu tenho, o outro também tem. Não é um problema. É uma carta no meio de 100 cartas, não vai matar o jogo ali, né? No competitivo é muito combo, né? O Commander competitivo é 100% combo, geralmente taças Oracle e acabou, né? Mas o Commander mesmo tem essa limitação de uma carta, eu acho que vale. O problema desses outros banimentos é isso, e mesmo a tua ideia ali de limitar, então eu tenho lá uma mecânica com uma carta e utiliza 4 dela no deck. Se limitar o deck vai continuar funcionando? Talvez não funcione. Se limitar a uma carta, talvez o deck já não funcione. E daí tu vai mesmo assim perder, porque não adianta eu ter uma carta dela no deck, eu ainda tenho, posso jogar com ela, mas uma carta não resolve. Uma cópia não resolve, vou ter que usar 4 para o deck funcionar, para a estratégia funcionar. Mesmo assim, tu acaba perdendo. Então, eu acho que no Standard teria que ter um cuidado muito maior de lançar somente cartas que não quebrem aquele bloco do Standard. Depois, se esse Standard cai no Legacy, no Vintage, em qualquer lugar e quebra, daí faz o banimento lá. Até uma ideia era, tipo, essa carta do Standard não entrar para esse formato eterno até ela sair do Standard. Hoje já entra, né? Lançou o Standard, já está valendo em todos os formatos.
mas ela poderia fazer a rotação. A hora que ela saiu do standard, ela vale para os outros. Então, nenhum standard automaticamente valeria para as outras coleções, para os outros formatos. E a hora que ele sai da rotação, vale. Então, tem todo um tempo, enquanto está na rotação do standard, enquanto ele está no standard dessa coleção, de ser avaliado com as outras. E tu poder banir nesse meio tempo. Ela ainda nem é válida no Legacy, ela está no Standard e a gente está fazendo playtests, está fazendo várias coisas enquanto ela está no Standard e a gente viu que no Legacy não vai ficar legal. Já bane antes, porque daí a pessoa que está no Legacy já não corre atrás dessa carta e consegue ter uma segurança maior a hora que ela for atrás de cartas. Agora vai rotacionar a coleção Death Drift do Standard vai ler no Legacy. Então vamos ver aqui as cartas que tem, as que já não foram banidas, já tem uma segurança de tu ir atrás das cartas, que elas no Legacy não vão ser banidas. E o que for banido tu já sabe, né? Então teria esse tempo, esse gap de tempo, enquanto a carta tá no Standard, não ir para os outros formatos. E um cuidado grande no Standard para não quebrar nada no Standard, que eu acho que ali é possível, tem uma pool limitada de cartas, agora aumentou, né, com a rotação de 3 anos em vez de 2, mas mesmo assim é possível fazer. E vamos ver o que vai acontecer aí para frente, porque nos últimos tempos aí tá complicado, muito banimento, muito erro de design, muita coisa. Tem acúmulo de mecânicas, assim, só que assim, eh, Magic é o assunto, assim, que a gente tem para, sei lá, para 10 episódios aqui no podcast tranquilo. Então, mas hoje a gente não vai mais estender por aqui, porque tem muito assunto. A gente pode meter pau e elogiar muita coisa do Magic, então, mas por hoje, eu acredito que a gente deu o nosso ponto de vista, digamos assim. Galera, eu gostaria de agradecer muito vocês. Aqui debaixo da descrição do vídeo tem o link do Apoia-se. Dá uma forcinha lá pra gente. Curte o vídeo, segue a gente e obrigado demais por acompanhar a gente. É isso aí, pessoal. Uma boa semana para vocês, um ótimo dia e até a próxima.